Fala aí, eu sou Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje, nem Vingadores Ultimato, nem Space Jam 1 e 2, nem o encontro do Chaves com o Chapolin, o maior crossover do mundo aconteceu em 1988 e hoje nós vamos falar sobre uma cilada para Roger Rabbit e você está nos Dois Faladores Vintage. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal sobre algum tema, sobre algum assunto. E procura a gente lá nas redes sociais também, tudo com Dois Faladores. E lá no Faixa Pop, no site Faixa Pop, com a coluna Fala Aí. E não, meu cabelo não está sempre ridículo como está hoje, mas vamos relevar esse fato para a gente poder seguir aqui de uma maneira feliz, né? Se você está chegando aqui a primeira vez também, fique sabendo que no Vintage a gente escolhe um filme mais antigo para conversar. Esse, no caso, é de 1988, como a gente já falou. Então aqui nós temos o que, Ana Cláudia? Spoiler! Dito isso, vamos falar então sobre a produção em si. Você pode encontrar esse filme lá no Disney Plus, inclusive está em 4K lá no Disney Plus. Tem 1h40 mais ou menos de duração, 1h44 mais ou menos. E o filme é sensacional, tá? Eu trouxe uma colinha aqui porque eu já quis trazer logo isso para mostrar o quanto o filme foi importante quando ele foi lançado, como esse filme é marcante. Ele é de 88 e no Oscar de 89 ele ganhou melhores efeitos visuais, melhor montagem, melhor edição de som, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor mixagem de som e ainda teve um Oscar de Special Achievement, espero estar falando certo o inglês que de vez em quando falha, né? O filme foi dirigido pelo Robert Zemeckis, o mesmo de Volta para o Futuro. Teve a produção do Steven Spielberg, que precisou batalhar ali para conseguir fazer todos os crossovers possíveis. E por que ele é o maior crossover de todos os tempos? Porque é o único filme, ou pelo menos o filme mais importante, que conseguiu unir os personagens da Disney com os personagens da Warner, com os personagens, no caso, do grupo da MGM e de outras produtoras, o que nunca foi muito fácil de fazer, o que não é fácil de fazer, né? Alguns sonham, por exemplo, com Vingadores encontrando a Liga da Justiça nos dias de hoje, e é muito improvável que isso aconteça, por mais que você tenha ali o James Gunn, que foi da Marvel, do MCU, né? Agora na DC, por mais que exista esse desejo, toda uma questão ali financeira, política mesmo, para que você possa fazer. Em 88 isso foi possível. Na história de Uma Cilada para Roger Rabbit, você tem então o coelho, que é um astro de desenho chamado Roger Rabbit, que acaba sendo acusado de ter assassinado o dono das empresas Acme. Por que disso? Porque ele acabou vendo as fotos da esposa dele, que é a Jessica Rabbit, que inclusive cá entre nós é estranho tu imaginar, né, gente nos dias de hoje ainda considerando a Jessica Rabbit um símbolo sexual, essas coisas todas, porque é um desenho, né? Então é bem estranho. Eu até entendo a questão do cosplay e tal, mas o desenho em si é bem complicado. Mas no filme funciona, no filme tem a sua razão de ser, e a gente já vai falar com mais detalhes sobre o filme em si, mas ele acaba vendo a Jessica Rabbit traindo ele. E aí ele sai desolado quando descobre isso, e o dono das empresas Acme acaba aparecendo morto no dia seguinte. E aí vai começar toda uma investigação conduzida pelo Ed Valent para tentar entender o que está acontecendo. Mas vamos lá então. Quem é o Ed Valent? Ed Valent é um detetive que tinha um escritório, ainda tem um escritório, mas ele dividia com o irmão dele, eram os Valents, que eram detetives famosos por ajudarem os desenhos, na Desenholândia, que é onde os desenhos ficam. Inclusive, o filme vai mostrar ali os recortes de jornal deles ajudando a resolver, por exemplo, o sequestro dos sobrinhos do tio Patinhas, né, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho. E aí faz muito sentido você imaginar, né, que se você tem o tio Patinhas como uma figura tão rica assim, que alguém tentasse sequestrar um dia os sobrinhos dele para conseguir uma recompensa, e aí os Valents ajudaram. Tem uma outra reportagem que mostra eles ajudando a inocentar o Pateta de uma acusação que ele sofreu. Enfim, só que quando eles estão perseguindo uma pessoa,
num caso antigo, o irmão dele acaba sendo assassinado por essa pessoa dentro da Desenholândia, e aí o Ed acaba se entregando a bebida e Deus resolve que não vai mais trabalhar com desenho. E aí, cara, a gente precisa falar, eu peguei aqui de novo a cola porque eu acho importante falar, o Bob Hoskins é fundamental nesse filme. Ele não daria tão certo se você não tivesse ali o Bob Hoskins, que é quem faz o Ed Valiant, se doando como ele se doou pro personagem. Por quê? Porque é ele basicamente atuando com tela azul 80, 90% do filme. O filme é considerado um marco e ganhou todos esses Oscars que a gente viu ali de efeitos visuais, especiais, porque são humanos interagindo com desenhos. Então, em dado momento, os desenhos estão no mundo real, e inclusive o filme começa fazendo essa transição muito bem, porque ele começa com um desenho animado do Roger Rabbit com um bebê, e no meio do desenho você ouve então um corta, e aí você já tem a tela se afastando, e aí você descobre que na verdade você está num estúdio gravando aquilo, e aí você já tem a mistura do desenho com o mundo real, que é muito bem feita, funciona muito bem, e durante todo o resto do filme, essa interação de humanos com desenhos vai funcionar assim, beira a perfeição. Em algum momento ou outro você consegue perceber o ator olhando assim numa direção onde supostamente vai estar o desenho na pós-produção, mas é muito pouco mesmo. E aí você precisa exaltar a atuação do Bob aqui para conseguir fazer a atuação dele de uma maneira bem convincente, e claro, toda a galera dos efeitos especiais e da pós-produção como um todo, né? Mas, como está precisando de dinheiro, o Valiant acaba aceitando investigar a Jessica Rabbit, que está sendo acusada de estar traindo o Roger. Como ele precisa do dinheiro, como eu disse, ele acaba indo até um clube onde ela se apresenta, e no final ele descobre que a Jéssica, está brincando de pirulito que bate-bate com o Acme. E aí aqui, esse filme, né, quando você é criança, você entende ele de um jeito, e quando você é adulto, você pega outras sutilezas, às vezes não tão sutis assim, mas que quando você é criança não percebe. Porque quando você assiste o filme, e eles estão falando que estão brincando de pirulito que bate-bate, e o Ed está tirando a foto, eles não mostram. Então, na verdade, você acha que é só uma coisa bizarra, que enquanto os dois estão se pegando ali dentro, o velho tá lá cantando o pirulito que bate-bate, numa coisa meio doentia. Até porque o Ed faz uma cara meio estranha. Quando a gente vai ver as fotos, tá o Roger Rabbit desesperado, dizendo, não, brincando de pirulito que bate-bate, não, pirulito que bate. Aí, literalmente, as fotos são os dois brincando de pirulito que bate-bate. Então, aquilo para um desenho, aquilo para aquele mundo, é algo equivalente a uma traição, e você está o tempo todo achando que eles só estão usando uma alegoria no filme para falar que eles estavam transando, né? Claro que na vida real, assim, se fosse um filme com gente, eles estariam transando em si, ou se beijando pelo menos, mas no filme eles resolveram trabalhar com a literalidade do pirulito que bate-bate. Uma coisa que eu não falei aqui, que é importante ressaltar também, é que o filme é de 1988, mas ele tem uma vibe bem noir, assim, de investigação noir, e ele se passa lá na década de 40, a história se passa na década de 40, se não me falha a memória, no ano de 47. Então, o filme também tem todo esse clima, assim, toda essa ambientação dos anos 40, do cinema dos anos 40, que também funciona muito bem, tá? Com isso, então, o Roger Rabbit acaba sendo o principal suspeito de ter matado o Acme quando ele aparece com um cofre, um armário. Acho que é um armário tendo sido jogado na cabeça dele. E o Roger Rabbit acaba procurando a ajuda justamente do Ed Valiant para poder se livrar, já que ele lembra, né, e ele fala que os desenhos sabem que toda vez que eles precisavam de uma ajuda, eram os Valiants que eles tinham que procurar. E aí essa interação entre os dois, entre o Roger Rabbit e o Ed Valiant, ela funciona muito bem. Assim, o Ed Valiant é aquele cara que está mal-humorado, que está entregue às bebidas, que está traumatizado porque o irmão
foi assassinado e que não quer conviver com desenho, não quer mais trabalhar com desenho, e o Roger Rabbit, que é um desenho feito para ser o que for necessário para que as pessoas riam. E aí é muito engraçado porque em dado momento tu percebe que o grande ídolo do Roger Rabbit é o Pateta, com todas aquelas questões físicas. Aí eles estão assistindo o desenho do Patetadas Olímpicas, eu acho o nome, mas é o desenho que todo mundo conhece do Pateta praticando esportes olímpicos. O Roger Rabbit em dado momento está assistindo aquele desenho embasbacado, ele fala, nossa, que atuação, que entrega, ele é o melhor. Em dado momento a Jessica Rabbit tem uma situação lá e ela fala pro Roger Rabbit, nossa, você foi muito melhor do que o Pateta. Então o Pateta ali é o ídolo do Roger Rabbit. Então tem toda essa metalinguagem aqui. E tem ainda tem duas figuras, a figura da Mercedes, que é o interesse amoroso do Ed Valent, e tem o juiz Doom, né, que é feito pelo Christopher Lloyd, que está muito bem também. Mas melhor do que Christopher Lloyd são as doninhas, que são desenhos que são os capangas do juiz Doom, e elas são hilárias, elas são muito engraçadas, você ri com elas o tempo todo, e o filme fala o tempo todo para alguém, fala, vocês têm que parar de rir, qualquer dia desse vocês vão morrer de tanto rir. E essa informação fica sendo jogada ali ao longo do filme. O que a gente descobre então, que é o que vai começar a acontecer da investigação em si, é que existiria um suposto testamento em que o Acme deixaria a Desenholândia para os desenhos, mas esse testamento sumiu, ninguém sabe onde está esse testamento, e se ele não aparecer até a meia-noite do dia que está se passando no filme, que isso é interessante também, o filme se passa basicamente em 2 dias, se não aparecer o testamento até o final do dia que está se passando o filme, a Desenholândia, desculpa, vai ser leiloada, e aí ela sendo leiloada já tem uma empresa já que já se sabe que está de olho e que vai fazer o maior lance. Ainda sobre o juiz Doom, o Dr. Doom, é importante dizer que ele foi o criador de algo que chama de caldo, que é a única coisa capaz de matar os desenhos. Então tem uma cena que é até bem tristinha, que um sapato de desenho acaba encostando na perna dele, ele pega aquele sapato e joga no caldo, aí você começa a ver ele derretendo. É bem triste a cena, assim, bem forte. É curioso que um filme de desenhos, e aí muita gente acha que é um filme para criança, ele não é necessariamente para criança, tá? Algumas piadas ali, e aí principalmente quando você tem a Jessica Rabbit em cena, não é para criança, não é para criança mesmo, assim, mas beleza, tá? Seguindo então, você começa a ter o Ed Valent percebendo que vai precisar investigar o que aconteceu, que ele realmente pode ter ajudado a incriminar o Roger Rabbit, que foi pedir ajuda dele. Você tem ali até que ponto a Jessica Rabbit realmente ama e realmente faz tudo pelo Roger Rabbit, e ela foi colocada nesse esquema também ou não, ela faz parte do esquema como um todo. E a descoberta do que aconteceu com esse testamento do Acme para que eles possam ter para que os desenhos possam ter o direito à Desenholândia. E isso é muito bem feito. Claro que o filme conta isso de uma maneira muito rápida, claro, mas a gente está falando da década de 80, que os filmes felizmente tinham 1h40, não tinha essa necessidade de ficar botando cada vez mais coisa, enfim. Um pouco mais da metade do filme vai se passar então na terra, né, da Hollywood em si, e aí uma outra boa parte dele se passa na Desenholândia. E aí quando chega na Desenholândia, se não tinha aparecido o personagem antes, o que eu estou ironizando, claro, na Desenholândia então começa a aparecer todo mundo. Começa a aparecer gente de tudo quanto é canto, desenho de tudo quanto é canto. O Drup, por exemplo, que eu já comentei que aparece, ele é o assessorista de um elevador. A cena dele é curtinha, mas ele está excelente, como sempre. Você vai ter, em dado momento,
o Ed Valiant contracenando com o Pernalonga e o Mickey no mesmo tempo, na mesma cena, e aqui entra uma curiosidade da produção. Quando foi feita essa negociação para que pudesse ter a participação dos Looney Tunes no filme da Disney, foi-se definido, foi-se dito por contrato que eles tinham que ter o mesmo número de tempo de tela, ou a mesma importância de tela. E aí é por isso que quando o Ed está na Desenholândia e ele encontra o Mickey, e ele encontra um segundo depois o Pernalonga, e vão os três interagir juntos, para você ter certeza que os dois tiveram o mesmo nível de importância. Tem um momento antes do filme que quando o Ed vai assistir a apresentação da Jessica Rabbit, antes dela se apresentar, quem está se apresentando é o Patolino e o Pato Donald, juntos, o mesmo tempo de tela, os dois tocando teclado. E é uma cena muito boa também, porque funciona muito bem a interação dos dois. Faz mais sentido até a interação dos dois, do Patolino e do Pato Donald, do que a interação do Pernalonga e do Mickey. Eu não estou dizendo que não é boa, que não rende para o filme, mas a lógica dos personagens, a do Patolino com o Pato Donald, faz mais sentido. Mas o que vale é o crossover, o que vale é a interação, é algo que você acha que nunca fosse acontecer. Seguindo então, na Desenholândia, o Ed Valiant acaba se metendo numa confusão lá com uma outra personagem que quer dar um beijo nele, inclusive. E aí ele encontra a Jéssica, e a Jéssica fala pra ele que foi tudo uma armação do Juiz Doom, e ela fala isso justamente um pouco antes de evitar que o Juiz Doom mate o Valiant. E aí aparece então o Juiz Doom correndo e confirmando: é isso mesmo, mas vocês não vão conseguir me pegar, que não sei o que. E aí eles voltam então para o plano das pessoas, vamos colocar assim. Eles saem da Desenholândia, é armada ali uma armadilha, e eles acabam sendo pegos pelo Dr. Doom e pelas doninhas. Estou resumindo bem o filme, tá? Porque tem coisa ali que vale a pena vocês verem melhor. Assim, como eu falei, o Roger Rabbit é um dos melhores personagens que tem, assim, de desenho. Ele foi muito pouco usado. É incrível como se usou muito pouco ele. Mas enfim. Eu tô falando fora do filme, tá? Não ele em si. Não no filme em si. Quando eles voltam, então, eles estão numa armadilha, e a gente descobre, então, que é o Juiz Doom que está matando todo mundo realmente, e que está comprando várias empresas que dão para a Desenholândia. E ele quer acabar com a Desenholândia, porque ele quer construir uma autoestrada. O motivo é bem bobo. O motivo pra gente não faz muito sentido, mas é interessante você imaginar se não teve um impacto esse debate lá na década de 40. Eu não parei para pesquisar se teve ou não, da construção das autoestradas e o que precisou ser deixado de lado, o que precisou ser desfeito para que essas autoestradas pudessem existir nos Estados Unidos, tá? Outra coisa que a gente descobre aí então é que, na verdade, o Juiz Doom é um desenho. Inclusive uma cena bem nojentinha, porque um rolo compressor passa por cima dele. E aí depois ele levanta como se fosse uma folha, e você descobre que ele é um desenho. As doninhas morrem de tanto rir, porque o Ed Valiant começa a fazer um monte de bobeira, um monte de... Uma cena bem de cinema pastelão, assim, e as doninhas não conseguem parar de rir, e elas acabam realmente morrendo de tanto rir, como o filme falou que ia acontecer em dado momento. E é que a gente tira um momento para falar também de como o roteiro não deixa a ponta solta no filme. Nessa parte final, o Valiant vai usar vários instrumentos da Acme que estão jogados no depósito que eles estão. E lá no início do filme, ele já mostrou tudo que cada coisa faz ali. Então, quando o Ed vai usar, a gente já sabe para que aquilo funciona, não fica jogado. O Ed tem uma arma, um revólver de desenho, e aí tá lá que é um presente do Eufrazino, por eles terem ajudado ele numa situação lá. Então as pistolas são desenhos de pistoleiros, o que faz muito, e tem um índio também, que faz muito sentido serem cowboys, uma arma que ele recebeu do Eufrazino. Então tem toda essa lógica também ali, todo esse cuidado.
E aí a gente descobre que o Juiz Doom, né, o Dr. Doom, não é apenas... Eu tô falando de Juiz Doom e Doutor porque no filme eles chamam ele assim de diferentes maneiras mesmo. Mas que o Dr. Doom, na verdade, foi a pessoa que matou o irmão dele. E ele começa a ficar com os olhos vermelhos e brancos, assim. Muito bem feito, inclusive, o efeito especial desse momento. O efeito especial na hora que a mão do Dr. Doom vira instrumentos de corte. Muito bem feito mesmo. E aí o Ed consegue derrotar o Dr. Doom e salvar o Roger Rabbit, a Jessica Rabbit. E a gente descobre ainda, o Ed descobre ainda, na verdade, que o testamento do Acme tinha sumido, porque o Roger Rabbit, quando descobre que a Jessica traiu ele, vai atrás do Acme, não encontra e acaba escrevendo uma carta. Ele não vai atrás do Acme, não, desculpa. Ele vai atrás da Jessica e aí ele acha um pedaço de papel e resolve se declarar, escrever uma poesia para a Jessica dizendo que eles vão ficar bem, que vai dar tudo certo. Só que ele não sabia que ele tinha escrito justamente no papel do testamento, porque o testamento foi escrito com a tinta que aparece e desaparece, que é uma tinta que eles comentam no filme também. E aí quando o Roger Rabbit está lendo a declaração de amor dele para Jessica, aparece de novo o testamento. E aí a Desenholândia passa para os desenhos. Como eu falei, a história é bem simples, mas eu acho que eu não consegui deixar tão clara aqui até agora o quanto o filme é eficiente, o quanto o filme é engraçado, o como o filme funciona, o quanto o filme foi revolucionário para a época, porque ele trabalhou ali com efeitos práticos muito bem, mas você tem o início do chroma key, que ainda está engatinhando também. Então, você criou ali dois personagens icônicos, o Roger Rabbit e a Jessica Rabbit. Como eu comentei, o Roger Rabbit ele teve seu desenho depois. Quando teve a Disney, uma temporada da Disney On Ice, teve a participação dele também. A Jessica Rabbit ficou famosa por causa do filme, mas também por toda a conotação sexual que ela acabou ganhando com o passar do tempo. Mas acho que faltou mais. Acho que podia ter... As duas marcas poderiam ter sido mais exploradas ao longo do tempo. Existiu um debate não, existiu o desejo de se fazer um 2, mas nunca saiu do papel a ideia. Na verdade, nem pro papel foi, era só o desejo de se fazer. O primeiro filme, ele demorou, a produção dele acabou demorando, foi mais caro do que se esperava. A sorte, né, vamos dizer assim, é que ele conseguiu faturar muito dinheiro quando foi lançado e se tornou também um sucesso de crítica, afinal ganhou lá uns 6, 7 Oscars, né? Se você não assistiu ainda, eu super recomendo, como a gente falou, ele tá lá no Disney Plus, agora em 4K. O filme funciona muito bem, os personagens funcionam muito bem, a interação dos desenhos com os humanos funciona muito bem, fazem muito sentido dentro do que a gente entende dos personagens em si. E eu acho que vale muito a pena assistir. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, eu reforço, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Procura a gente nas redes sociais, tudo Dois Faladores, e procura a gente também lá no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Valeu e até a próxima.